O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa. Este ano, a 4 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal,
a Santa Igreja torna presente esse grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 17 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 16 de maio. Pentecostes, a 23 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 28 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos e dos Santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir a proclamação da data da Páscoa. É uma tradição da Igreja que no dia 6, na verdade, né, de janeiro, Epifania do Senhor, aqui no Brasil transferido para o domingo mais próximo, nós proclamemos a data da Páscoa para que tenhamos sempre diante dos nossos olhos aquilo que é o centro do ano litúrgico que nós estamos vivendo. E por que a Páscoa é o centro? Porque ela é a nossa salvação. Jesus nasceu, mas nasceu para morrer, nasceu para entregar a vida, nasceu para viver a sua Páscoa. Ele dirá: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Então, ao olharmos para o menino Jesus no presépio, nós já temos, desde já, os olhos fixos na Páscoa do Senhor. Hoje nós celebramos também, ou seja, celebramos principalmente, a Epifania do Senhor, a solenidade em que nosso Senhor se manifesta, e se manifesta a todos os povos aqui simbolizados pelos santos reis magos. No início nós o presépio onde estão a imagem destes três santos: Gaspar, Baltazar e Melquior. São três santos aos quais nós podemos rezar. São os santos reis. Os santos reis eram feiticeiros pagãos, reis no Oriente, que, seguindo a estrela, se converteram e encontraram o caminho da vida, encontraram Jesus, encontraram a luz da vida. O melhor comentário teológico desta solenidade que nós hoje celebramos é o próprio prólogo de São João. São João nos diz que Jesus, a palavra de Deus encarnada, o Verbo encarnado, ele é a luz que ilumina todos os homens. Então, todos os seres humanos, de alguma forma, estão sendo iluminados e sustentados por Jesus. Até mesmo os pagãos, até mesmo os satanistas, até mesmo as pessoas que odeiam e rejeitam a Jesus, é Jesus quem está sustentando estas pessoas no ser. E se elas não se abrem para esta luz, elas serão condenadas eternamente por esta revolta contra aquele que é a raiz do próprio ser. Mas graças a Deus, existe a possibilidade de nos convertermos. Então, está escrito
no prólogo de São João. Vou ler versículo 11. O Verbo, a palavra de Deus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Quem são esses seus? Quem que é originariamente de Jesus, da palavra, do Verbo? São os judeus. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Claro que não estamos falando de todos, mas infelizmente boa parte não recebeu. O Evangelho de hoje nos fala isso com toda clareza, quando manifesta a reação de Herodes. Diz assim, que ao saber disso, ao saber que o Verbo se fez carne, ao saber que o Filho de Deus veio, que o Messias prometido tinha nascido, o rei Herodes ficou perturbado, e assim toda a cidade de Jerusalém, quer dizer, a cidade santa, o povo escolhido, aqueles que eram seus, não o receberam. Veio para aqueles que eram seus, e os seus não o receberam. Podemos lembrar a triste cena de São José e da Virgem Maria batendo na porta das casas na noite santa. Não havia lugar para eles. Os seus não o receberam. Mas então, milagrosamente, misteriosamente, maravilhosamente, do outro lado do planeta, no Oriente, aqueles que não eram seus, aqueles que estavam destinados ao inferno, nós que não somos do povo judeu, nós que não somos da raça eleita, nós vimos a estrela. O prólogo de São João nos recorda, dizendo maravilhosamente: mas a todos que o receberam, que receberam o Verbo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Que maravilha! Quem receber Jesus pode se tornar filho de Deus. Isto é, ele esclarece, porque claro, só dizer receber Jesus e não explicar como que a gente faz para receber Jesus não adianta nada. Ele diz: aos que creram em seu nome. Nós precisamos crer em Jesus, essa é a primeira coisa. Os magos, eles entram na igreja. Uma passagem do Evangelho de hoje diz que os magos entraram na casa. Esta casa é símbolo da igreja. Eles entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e ajoelhando-se diante dele, o adoraram. Onde os magos, os reis, os santos reis adoraram Jesus? No colo de Maria. Eis aí a assinatura da Igreja Católica: entrar na casa de Jesus para recebê-lo é adorar o menino no colo da Virgem Santíssima. O primeiro ostensório feito por Deus para exibir, para mostrar o seu filho para adoração, foi o colo da Mãe Bendita. Aqueles que o receberam, deu a eles a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Como é que uma pessoa se torna filho? Bom, para ser filho natural, humano, a pessoa se torna filho ex sanguinibus, ou seja, nascem do sangue. O que quer dizer isso? Dos fluidos, ou seja, todos nós sabemos que existe dentro
do homem e da mulher, não é? Aquelas células reprodutoras, é isso aqui que está simbolizado. Foi da conjunção carnal, nem da vontade da carne, aqui são as mulheres simbolizadas, e nem da vontade do varão, aqui são os homens simbolizados. Então, como é que se nasce naturalmente? Se nasce da vontade do varão, o homem, se nasce da vontade da carne, a mulher, os dois querendo se unem e unem então as células que reproduzem, ex sanguinibus. É assim que se nasce, é assim que nasce um filho do homem naturalmente. Mas nós, para sermos filhos de Deus, passamos por uma geração que não é uma geração material, é uma geração espiritual. Nós precisamos crer, e crendo, ser batizados. É claro que eu estou falando aqui dos adultos. As crianças é o contrário, elas são batizadas primeiro e depois creem, mas o processo, não interessando a ordem, né? Ou seja, se você é adulto, precisa crer primeiro e ser batizado depois. Se a pessoa é uma criancinha que ainda não consegue fazer o ato da fé, ela pode ser batizada primeiro e crer depois. Mas é através da fé, é através do derramamento da água batismal que nós somos gerados como filhos de Deus. Mas essa geração com o batismo e com a fé, ela é somente o início. Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, existe mais um passo que precisa ser dado. Nós precisamos ser como o nosso Pai do céu é. Filho de peixe, peixinho é. Se Deus é amor, nós precisamos amar. Nós precisamos das obras. Nós precisamos que a nossa fé frutifique em obras, porque é a fé que opera, é a fé que realiza. Uma fé que não faz nada é uma fé morta. Uma fé de onde não brota a caridade é uma fé morta, informe. Se você tem fé e você está em pecado mortal, saiba que a fé está lá, mas essa fé, ela está morta, até que você procure o confessionário e receba a absolvição. Por quê? Porque é uma fé informe, ela precisa ser formada pela caridade. Toda fé verdadeira, precisa estar cheia de amor por Deus, cheia de caridade, e a caridade nós não podemos produzi-la por nós mesmos. A caridade, Deus é amor, e esse amor em nossos corações, ou Ele derrama com o Espírito Santo, através do batismo, através da confissão, ou então nós não temos esta caridade. Por quê? Porque nós não somos filhos de Deus do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Não é o nosso poder humano. Se você tem dificuldade de amar, saiba, é evidente que nós não somos capazes por nós mesmos. Nós precisamos pedir, precisamos, número 1, estar em estado de graça, aumentar a nossa fé, aumentá-la cada vez mais e então começar a produzir obras de amor. Deus quer nos dar isso, Ele quer realizar este milagre em nós. Nós nascemos de Deus, ex Deo nati sunt, nasceram de Deus. Para nascer de Deus, essa fé precisa brotar e dar frutos de amor. Vejam os santos reis. Os santos reis, quando eles viram a estrela e começaram a crer, eles não ficaram parados. Eles receberam a graça de Deus e se puseram a caminho. Um caminho certamente doloroso, um caminho certamente exigente. Viajar naquela época não era fácil. Virem de lá do Oriente em busca
do incerto, daqueles que eles nem sabiam onde era. E não somente, vejam, para que eles crescessem na fé, para que a sua fé fosse verdadeiramente comprovada, Deus permitiu que no meio do caminho a estrela desaparecesse. Isso acontece conosco na vida espiritual. Você se converte, vê as luzes de Deus, mas pode acontecer que a um certo momento, aquilo que antes iluminava você, como que se apagou. Você continua tendo fé, mas não tem mais aquela consolação, não tem mais aquela presença, aquela certeza que tinha antes. São momentos de provação, em que Deus quer que você então vá e confirme a sua fé. Onde foram os magos confirmar a fé deles? Eles foram no povo que tinha recebido a revelação de Deus. Foram a Jerusalém, foram se consultar lá, e Herodes consultou os sumos sacerdotes, os doutores da lei, que tinham a revelação, que guardavam a revelação, embora não a vivessem. Isso é uma das coisas, quando acontecer de você sentir que de alguma forma a fé está lá dentro de você, mas não brilha mais como antes, onde você vai se agarrar? Você vai se agarrar na fé da igreja. Você vai crer naquilo que a igreja crê. Você vai olhar para os filhos de Deus consumados na glória. Ontem nós celebramos o aniversário de nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus, e amanhã é aniversário do batismo dela. Você vai olhar para Santa Teresinha e no seu momento de aridez você vai dizer: eu creio no que creu Santa Teresinha. Você vai olhar para o Santo Padre Pio e vai dizer: eu creio no que cria. Você vai olhar para Santo Tomás de Aquino, para Santo Agostinho, para São Paulo, os santos da sua devoção. Nós temos parentesco espiritual, tem santos, né, que a gente que nos escolhem e fazem amizade conosco. Você vai dizer: eu creio no que ele crê, eu creio no que ela crê. Eu não vejo, mas agora ele vê face a face no céu. E nós, membros da igreja, entrando na casa da igreja, como membros da igreja, adorando Jesus no colo da Virgem Maria, nós cremos no que crê a igreja. Nos momentos de fraqueza, meus irmãos, nos momentos em que a sua fé está lá, mas precisa de confirmação, creia no que creem os santos. Um conselho para aquelas pessoas que estão tendo tentação de fé. Atenção, tem algumas pessoas que sofrem essas vexações do diabo. A pessoa vai rezar e imediatamente pula dentro dela uma frase louca: e se Deus não existe? E se não é verdade? E se Jesus não existe? E se Maria estiver morta? Essa tentação, meus irmãos, deixa eu explicar para vocês. Os santos diretores espirituais nos avisam que existem 2 tipos de tentações que você não deve enfrentar. A única solução é fugir. A tentação contra a pureza e a tentação contra a fé. Não dialogue com tentações dessa natureza. Vem um pensamento, uma sugestão contra a pureza, põe a cabeça no outro lugar, vira o olho, o rosto para outro lugar, pronto. Imediatamente, não enfrente isso. Segundo, tentação contra a fé. Vem uma sugestão dessa, tira a cabeça do assunto. Nem que você tenha que desviar um pouco, no sentido de dizer: nossa, como está ensolarado hoje, né? Hoje vai ser quente. Nossa, pronto, acabou. Pensa em outra coisa. Desvia daquilo como quem tange uma mosca.
não se enfrentam tentações contra a fé. E aí você volta a rezar tranquilo. Depois, noutro momento, outro dia, você pode, com tranquilidade, sem a presença da tentação, buscar o catecismo, os livros de defesa da fé, que vão te dar argumentos para resolver alguma dúvida que você tenha. Mas não é na hora da tentação que você vai tentar resolver isso. Então vejam, nós recebemos a capacidade, o poder de ser filhos de Deus. Isto entra na nossa vida pela fé. Quando a estrela brilha na nossa vida, a fé começa a brilhar. Quando nós temos fé, começamos a mudar a nossa vida, como os reis magos que se puseram a caminho. É sofrido, mas a gente continua seguindo. E no meio do caminho pode ser que a estrela se apague. E se a estrela se apagar, se você não começar a não notar mais as consolações, o que é que você vai fazer? Você vai crer na fé da igreja. Vai olhar para os santos. Por mais que você depois na igreja aqui da terra não tenha convívio com pessoas santas. Veja, os reis magos foram lá em Jerusalém, o que é que eles encontraram? Um monte de sem-vergonhas, traidores de Deus, Herodes e toda Jerusalém que ficou abalada com a notícia de que o Messias tinha nascido. Ou seja, Herodes com a sua corte. Mas creia que na igreja, aqui nesse mundo, existe sempre um pequeno resto de Israel que tem fé, que continua crendo. E como é que nós sabemos que esse pequeno resto é a verdadeira igreja? Porque nós temos a mesma fé que tiveram os santos. Olhe para os 2000 anos de santos, de santidade. Nós cremos no que eles creram. E se a estrela não está brilhando com muita força dentro de você, creia naquilo. Então veja, por exemplo, aqui, os sumos sacerdotes, embora descrentes, terminaram dando para os magos a orientação de que era em Belém. E os magos o que fizeram? Obedeceram à fé revelada ao longo dos séculos. Não a falta de fé dos sumos sacerdotes. Eles obedeceram à fé dos séculos, revelada desde Abraão. Nascerá em Belém. Então vamos lá, as cegas, com fé, foram até Belém, crendo no que creram os patriarcas. E aí, a estrela reaparece. E eles ficaram muito alegres quando a estrela reapareceu. E entraram na casa e adoraram Jesus no colo da Mãe Santíssima. Meus queridos, que alegria hoje podermos contar com a intercessão desses 3 santos reis. Que alegria sabermos que os pagãos, como disse a segunda leitura, foram admitidos por um mistério revelado por Deus. Nós que éramos pagãos, fomos admitidos à herança dos filhos de Deus. Que alegria! Então, sigamos a estrela da fé. Coloquemos a nossa vida em viagem, nas obras de caridade. Se diante das tentações a estrela desaparece, fique firme na fé da igreja. A estrela reaparecerá e nós poderemos um dia entrar na casa do céu e encontraremos Jesus no colo de Maria para adorá-lo e cantar os seus louvores pelos séculos dos séculos.